Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grêmio e São Paulo ficam no empate sem gols no Morumbi, mas o destaque absoluto foi a arbitragem. De um árbitro que prejudicou o São Paulo nesse mesmo campeonato, mas foi mantido na escala e não marcou absolutamente nada em favor do Grêmio. Foi bem estranho e a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, seja membro que eu tô te esperando e vamos juntos! Não foi um bom jogo tecnicamente, as duas equipes produziram muito pouco pelo que se esperava. O Grêmio até montou uma escalação interessante, com o Maicon jogando muita bola ali no meio de campo, o Matheus Henrique cresce com ele, do meio para frente muita velocidade com o Isaac, Luiz Fernando, PP, Alisson, sem o Diego Souza, né? 4 jogadores muito velozes do meio para frente, a dupla de zaga voltando, Jeromel e Kahneman jogando juntos e aí realmente não passa nada. E o São Paulo, que começou com o Daniel Alves jogando de lateral direito, vejam só. E ele até começou o jogo bem nesse setor, depois acabou caindo muito de produção e fez um dos piores jogos dele com a camisa do São Paulo. Na verdade, o time inteiro caiu, né? Os primeiros 15 minutos foram do tricolor paulista. A partir daí, o Grêmio realmente não só equilibrou o jogo, como teve supremacia, poderia ter saído com a vitória, embora o Thiago Volpe não tenha feito lá uma grande defesa, mas também a gente não pode tirar do contexto do jogo que o Grêmio foi impedido de vencer. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro porque o Grêmio teve 2 pênaltis não marcados. 2 pênaltis não marcados. No primeiro tempo, o Reinaldo vai disputar uma bola com o PP e tem muita gente que acha, entende que houve uma falta fora da área. Eu vejo a falta começando fora da área e terminando dentro da área. Quando os dois jogadores já estão dentro da área, ainda sobra um braço do Reinaldo empurrando o PP e depois a pisada no tornozelo. Pênalti. O interessante, o curioso, é que o árbitro de campo, Rafael Trace, não viu a penalidade, mas o árbitro de vídeo, Elmo Alves Rezende Cunha, não chamou o árbitro para dizer: opa, tem um pisão aqui no tornozelo, tem um braço sobrando aqui. Não, o VAR realmente não acionou o árbitro de campo para que ele pudesse pelo menos ter uma segunda opinião, uma segunda imagem. O árbitro de vídeo ele não pode interferir em todos os lances, eu concordo com essa análise. Agora, quando se trata de um erro claro e óbvio, e na medida em que ele não marca a falta, ele não marca o pênalti, opa, ele tem uma coisa errada, né? Tem uma infração ali que está sendo ignorada pelo árbitro de campo. O árbitro de vídeo está lá para isso. Peraí, vem cá ver. Olha esse braço, olha esse pisão. É inaceitável que o VAR não tenha chamado para que o árbitro analisasse esse tipo de lance. Não parou por aí. No primeiro tempo ainda, o Tietê dá um pisão no tornozelo do Alisson. O Alisson fica combalido o jogo inteiro até ser substituído, porque não consegue continuar jogando. Um pisão no tornozelo. Nem o árbitro e nem o VAR acabam analisando esse lance e ignoram completamente. Não para por aí. No segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, o Reinaldo comete um pênalti no Jeromel, que é um negócio assim, é escandaloso, gente. O cartão agora está suspenso e não enfrenta o Atlético Paranaense na próxima rodada. Olha, esse é o lance. O Sandro Meirahit... É escandaloso. O Kahneman já na entrada da área já toma uma porrada. Daí ele consegue se desvencilhar da marcação. E aí o Reinaldo não visa a bola, joga o braço no peito do Jeromel, empurra o zagueiro gremista lá para a linha de fundo e não acontece nada. O árbitro de campo não marca e o árbitro de vídeo não chama. E aí depois, na sequência, o Daniel Alves dá um pisão no tornozelo do Luiz Fernando. De cima para baixo, assim, ó. Por trás, em que o árbitro Rafael Trace aplica um cartão amarelo. E o árbitro de vídeo não chama para dizer que é um típico lance de cartão vermelho. Então, assim, com pelo menos uma expulsão e 2 pênaltis claros não marcados, tem um time bem prejudicado nessa história. E eu não estou discutindo nem para trás de outros prejuízos ou benefícios do Grêmio, entrevistas coletivas do Renato reclamando. Não, eu estou analisando esse jogo. Não estou analisando que o São Paulo já foi prejudicado e tal, embora a gente precise fazer uma lembrança. O Rafael Trace era o árbitro de vídeo
naquele fatídico jogo do São Paulo com o Atlético Mineiro no Mineirão, em que o Luciano faz um gol anulado pelo árbitro de vídeo. Quem? Rafael Tracy. O São Paulo, ele reclamou muito desse lance e nesta semana o chefe da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, se manifestou, se pronunciou e afirmou publicamente de que o VAR errou naquele lance. Um lance que todos nós vimos que realmente a arbitragem tinha se equivocado. Quem era o árbitro de vídeo? Rafael Tracy. O São Paulo reclamou porque o árbitro de vídeo nesse jogo contra o São Paulo seria o Rodolfo Toschi Marques, pois a CBF resolveu mexer na escala, mas só no árbitro de vídeo, e manteve o Rafael Tracy como árbitro de campo. Aí, gente, eu sou completamente contra teorias da conspiração, eu não acho que tenha havido um esquema, não, eu realmente não penso isso. Mas assim, por quê? Por que você manter um cara que já tinha prejudicado o São Paulo ali atrás, na semana em que você admite esse erro, depois daquele erro lá, o Rafael Tracy ficou vários jogos sem apitar, foi para a Série B, ganhou uma geladeira para tentar, enfim, assimilar o erro que ele cometeu. E aí, quando ele volta, ele apita justamente o jogo do São Paulo. Isso talvez, eu vou pro lado do inconsciente, isso fica na cabeça do árbitro, né? Ele sabe que prejudicou o São Paulo. Então a força de vontade dele, o esforço dele em não prejudicar o São Paulo mais uma vez, ele ficou ampliado. Ele ficou muito maior. Então, para alguma coisa acontecer contra o São Paulo, tinha que ser assim. Depois ele ainda marca uma falta pro Luciano do Jeromel que não aconteceu na entrada da área. Absurda. Os lances de pênaltis foram muito mais claros do que esse lance que ele marca pro São Paulo. A tônica do jogo foi o Rafael Tracy ignorando faltas duras dos jogadores do São Paulo no Grêmio, ignorando pênaltis ele juntamente com o árbitro de vídeo e marcando faltas pro São Paulo que não existiam. Gente, foi uma das arbitragens mais calamitosas que eu vi nos últimos tempos. De um árbitro que prejudicou o São Paulo ali atrás e que não parecia disposto a prejudicar de novo. De novo, eu sou muito contra teorias da conspiração, a pensar em esquema, eu realmente não penso nisso. A arbitragem brasileira ela é despreparada como um todo, e eu sou um defensor da arbitragem brasileira. Mas assim, o Rafael Tracy não tem condição de ser árbitro FIFA, ele não tem condição de apitar grandes jogos, ele mostra um despreparo a cada partida que ele apita, e não podia ser ele nesse jogo, com esse histórico, para que não suscitassem opiniões diversas, opiniões contrárias, divagações, impressões equivocadas. Não podia ser ele. Errou feio a comissão de arbitragem em manter o Rafael Tracy na escala. Fica muito pouco para a gente analisar esse jogo, sobre os movimentos do São Paulo, que não jogou bem, que não fez um bom jogo, dos movimentos do Grêmio, que teve no PP a sua principal válvula de escape, mas teve no Maicon, enquanto esteve em campo, um grande jogador, teve a volta do Jean-Pierre também, com pouco para fazer ainda no segundo tempo, mas como que a gente vai analisar esse jogo sem analisar a arbitragem que foi ruim para o jogo, especialmente para o jogo, mas prejudicou uma das equipes assim, escandalosamente, cristalinamente, foi assim de encher os olhos. Talvez o torcedor do São Paulino não concorde, mas se você conseguir olhar com olhares de isenção, você vai ver que isso não é legal para o futebol. Não é legal. Não é legal. E de novo, não estou analisando o histórico nem de Grêmio nem de São Paulo. Estou analisando esse jogo especificamente. O árbitro tirou 2 pontos do Grêmio, ou a possibilidade deles virem a ser conquistados, né? Porque o pênalti poderia ser desperdiçado e nada indicaria que o Grêmio com 1, 2 jogadores a mais poderia vencer o jogo. Agora, facilitaria, né? Facilitaria bastante. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!